Bem-vindos, meus amigos, a mais uma videoaula da série Aprendendo a Programar em C. Na aula de hoje, nós não vamos falar sobre os comandos específicos da linguagem C, como a gente tem feito até aqui. Como nós já conseguimos atingir um patamar razoável na programação em C, já cabe em nosso curso falar sobre algumas aplicações a que uma linguagem de programação serve. Por causa disso, a partir dessa aula falaremos sobre como implementar rotinas de ordenação e pesquisa com o que a gente viu. Bom, quando falamos em âmbito computacional, ordenação e pesquisa são rotinas utilizadas em praticamente todos os bancos de dados, compiladores, interpretadores, sistemas operacionais, etc. Isso se dá pelo fato de que esse tipo de rotina representa tarefas fundamentais e extensivamente analisadas e utilizadas no mundo da programação. Para essa aula, começaremos com a ordenação. Uma vez que o seu objetivo é justamente facilitar e acelerar o processo de pesquisa, ela se torna uma escolha natural. Por ordenação, a gente entende que é o processo de organizar informações semelhantes de forma a ficarem em uma determinada ordem. Ordem essa que pode ser crescente ou decrescente. Os algoritmos de ordenação mais comuns podem ser de três tipos. Eles podem ordenar por troca, por seleção ou por inserção. Vamos falar sobre cada um deles. Algoritmos que ordenam por troca percorrem toda a lista de informações, das informações que estão desordenadas, sempre trocando aquelas que estão fora de ordem. Por exemplo, imagine a seguinte sequência numérica: 3951. No caso de um algoritmo de troca, para ordenar essa sequência eu teria que usar um código com uma estrutura parecida com essa aqui. 2 comandos de repetição e a cada iteração tem comparações e trocas. Eu uso 2 comandos de repetição porque eu preciso de 2 índices para apontar para os 2 elementos que serão ou não trocados, dependendo de se eles estiverem em ordem correta ou ordem incorreta. Então, para cada iteração desses comandos, eu tenho que perguntar qual é o maior para poder realizar ou não a troca. Na prática, é assim. Além dos 2 comandos for, que a gente comentou agora no slide passado, eu tenho a comparação que eu faço através desse if e a troca. Funciona assim. Através desse if, eu pergunto se um número que está antes é maior que um número que está depois, então eles devem ser trocados. Aí eu uso essas 3 linhas de comando, aux recebe vetor i recebe vetor j e vetor j recebe aux, para poder fazer a troca de dados. Na prática, é assim. O índice i começa em 0 e o j começa em i mais 1, de acordo com as 2 linhas lá do for. For int i igual a 0, i menor que 3, i mais mais. Então o i começa em 0. E o j, lá o segundo for, j começa igual a i mais 1. Então se o i é 0, o j vai começar em 1. Daí vem a pergunta. O vetor na posição i, ou seja, o 3, é maior que vetor na posição j, que é o 9? Não. Então o j é incrementado. Aí eu pergunto de novo, o 3 é maior que 5? Também não. Então o j passa para a próxima posição. E agora o 3, que é o que está no índice i, é maior do que o 1, que é o que está no índice j? Agora é. Então deve haver a troca. O 1 vai para o lugar do 3 e vice-versa. O 3 vai para o lugar do 1. O for que controla o j se encerra. Tá vendo? O j chega lá na posição 3 e o for acaba. E o i então passa a valer 1. O i passa para a próxima posição. O j recomeça em i mais 1, ou seja, 2. E como 9, que é o que está no índice i, é maior do que 5, que é o que está no índice j, então a troca acontece. O 5 passa para cá e o 9 passa para lá. O j é incrementado. E como 5 é maior que 3, outra troca é realizada. O i agora passa a valer 2 e o j passa a valer 3. Ele já estava lá, mas como o for recomeça, então ele vai apontar de novo para a posição 3. E novamente uma troca precisa ser feita, já que o 9 é maior que 5. Então, onde era 5 agora é 9 e onde era 9 agora é 5. Encerra-se o for que controla o j e também o for que controla o i. E conforme as expectativas, o vetor está ordenado de forma crescente. Está vendo? 1, 3, 5 e 9. Bom, esse tipo de algoritmo, ou de troca, apesar de ser relativamente fácil de implementar, ele é considerado um dos piores em rendimento,
uma vez que o aumento de itens a serem ordenados gera um número exponencial de trocas a serem feitas, causando lentidão no processo. O próximo tipo de ordenação que a gente vai ver é a ordenação por seleção. Algoritmos que ordenam através de seleção percorrem toda a lista de valores e, se a ordenação for crescente, ele seleciona o menor valor e coloca na primeira posição. Depois ele realiza o processo novamente para poder encontrar o segundo menor. Na hora que ele encontra o segundo menor, ele coloca na segunda posição e assim por diante. Ele procura o terceiro, coloca na terceira posição, o quarto, coloca na quarta posição e assim por diante. Vamos ver na prática como é que funciona um algoritmo que ordena através de seleção. Imaginem a seguinte sequência: 4, 6, 2, 1. A primeira coisa que um algoritmo que ordena por seleção faz é selecionar o menor valor. Nesse caso, o algoritmo vai procurar até encontrar o valor 1. Como ele é o menor, então ele deve ir para a primeira posição. Para isso, uma troca deve ser feita. Daí o 1 vai para a primeira posição e o que está na primeira posição vai para o lugar do 1. Como a primeira posição agora já está ordenada, vamos percorrer o vetor novamente, mas agora a partir da segunda posição, para encontrar o menor valor entre os valores que restaram. Nesse caso, o algoritmo encontrará o valor 2, porque agora ele é o menor, e o colocará na segunda posição. Certo? A gente troca o que está na segunda posição com ele. O processo se repete mais uma vez para encontrar agora o terceiro menor. Encontramos o 4 e mais uma vez fazemos a troca. Como já não há como procurar valores menores, o algoritmo se encerra e podemos conferir que o vetor está completamente ordenado. Está vendo? 1, 2, 4, 6. E agora veja um exemplo de algoritmo que realiza esse processo. Esse algoritmo faz exatamente aquilo que a gente acabou de ver. Então, como é que funciona esse algoritmo? Esse conjunto de comandos garante que a cada busca eu consiga encontrar o menor elemento. E esse conjunto aqui, o que ele faz? Caso o menor elemento seja encontrado, esse conjunto de comandos se encarrega de colocá-lo no vetor de forma ordenada. Então, o que a gente viu lá acontecendo, esse algoritmo faz dessa forma. Esse primeiro bloco encontra o menor, encontra o menor valor, e esse segundo bloco faz a troca caso seja necessário. E é assim que funciona um algoritmo que ordena por seleção. E para completar, o terceiro tipo de ordenação que a gente vai ver é a ordenação por inserção, que funciona da seguinte maneira. O algoritmo pega o primeiro elemento do vetor, não importando se ele é o menor, se ele é o maior, não importa. Ele pega o primeiro elemento do conjunto de valores e insere ele na posição que ele deveria estar se o vetor estivesse ordenado. Ou seja, se o primeiro elemento do vetor for maior, então o que o algoritmo faz? Pega ele e põe lá no final. Então ele segue o mesmo raciocínio com os demais elementos. Vamos ver como é que fica isso num exemplo prático. Dada a seguinte sequência, por exemplo, 6, 3, 8, 1, o algoritmo que ordena por inserção terá que comparar o primeiro elemento com todos os outros, para saber quantos elementos são menores do que ele. Dessa forma, conseguimos saber qual posição ele ocupará no vetor ordenado, que é um novo vetor que a gente cria para facilitar o processo. Nesse caso, há dois elementos menores que o primeiro, ou seja, o primeiro é 6, nós temos o 1 e o 3 que são menores que ele. Então nós já sabemos que esse 6 terá que ocupar a terceira posição do vetor ordenado. Continuando, agora o algoritmo irá comparar o segundo elemento com os demais. Nesse caso, o valor 3, que é o segundo elemento, só tem o valor 1, que é menor que ele. Então, pela lógica, ele deve ocupar a segunda posição nesse novo vetor, no vetor ordenado. No próximo passo, a mesma lógica é mantida, ou seja, nesse caso o algoritmo irá contar quantos elementos são menores do que 8. Como não há nenhum, então o 8 vai para a última posição. E por fim, o algoritmo repete o processo para descobrir que deve colocar o valor 1 na primeira posição. Pronto, o algoritmo foi concluído e o vetor está ordenado. Está vendo? 1, 3, 6 e 8. A seguir, vocês podem ver o algoritmo que ordena por inserção. Bom, esse algoritmo ele funciona da seguinte maneira. Esse bloco ele conta quantos elementos são menores que o vetor na posição x. E essa linha
que ela faz? Ela pega o elemento que está em vet na posição x e o coloca no vetor ordenado na posição correspondente ao seu valor. Ou seja, se ele for maior, coloca no final. Se ele for menor, coloca no começo. E assim por diante, da mesma forma que a gente acabou de ver no exemplo animado. É claro que, além desses, existem diversos outros algoritmos de ordenação, alguns inclusive melhores do que os que vimos. Mas qualquer que seja o algoritmo de ordenação, o seu funcionamento pode ser uma melhoria dos que vimos ou uma combinação entre alguns deles, ou seja, a base dos algoritmos de ordenação compreende os por troca, os por seleção e os por inserção. E por falar em algoritmos melhores, vamos falar sobre um algoritmo chamado Quicksort. Falaremos sobre esse em particular porque, de um modo geral, o Quicksort é considerado o melhor algoritmo de ordenação disponível atualmente. E por essa razão não podemos deixá-lo de fora dessa aula. Bom, como funciona o algoritmo Quicksort? Imagine a seguinte sequência: 5, 6, 1, 3, 2, 4. A primeira coisa que o Quicksort faz é escolher um valor, que pode ser aleatório ou baseado em alguma regra ou alguma conta. No nosso caso, a escolha é aleatória. Vamos supor que o algoritmo tenha escolhido o valor 3. Após essa escolha, o algoritmo transfere todos os valores menores que 3 para um lado e todos os valores maiores que 3 para o outro. Considerando que a ordenação seja crescente, o vetor ficaria assim, com o 2 e o 1 à esquerda do 3 e o 5, o 6 e o 4 à direita. O próximo passo do algoritmo Quicksort é dividir esse conjunto de valores em 2. E a cada parte, cada uma dessas divisões, seguir os mesmos passos que a gente seguiu até agora. Ou seja, a gente vai escolher, para cada lado a gente vai escolher um valor aleatório e depois mandar os maiores para um lado e os menores para o outro. O processo continua até que não haja mais como dividir o subconjunto de valores. Ou seja, a gente vai dividindo. A gente subdividiu em 2. Aí esses 2 a gente subdivide em 2 também. Aí ficam 4 subdivisões. Nessas 4 subdivisões a gente também escolhe um valor, coloca os maiores de um lado, os menores do outro, e assim sucessivamente até que não haja mais como fazer divisões. A seguir, vocês podem conferir um código que implementa o algoritmo Quicksort. Bom, vamos entender esse código. Essa linha é responsável pela escolha do número. Nesse caso é baseado num cálculo de média, não é uma escolha totalmente aleatória. Bom, já esse bloco aqui faz o transporte dos valores menores para a esquerda e dos valores maiores para a direita. E por fim, essas duas linhas aqui, elas chamam a função Quicksort novamente, mas agora para cada uma das subdivisões do vetor. Então o que acontece? Toda vez que eu chamo a função, ela escolhe um valor através da primeira linha destacada, depois através do bloco aí que está em destaque, mando os menores para um lado, os maiores para o outro. E assim que eu faço isso, mando maiores para um lado e menores para o outro, automaticamente o vetor já está dividido. Aí o que acontece? As duas últimas linhas, elas chamam novamente a mesma função para o lado esquerdo e a outra linha chama para o lado direito. Então toda vez que essa função for chamada, ela vai subdividindo e chamando ela novamente, subdividindo e chamando ela novamente. Então, a partir do momento que não houver mais como fazer essas subdivisões, aí o algoritmo se encerra. E a ordenação estará completa de forma até mais rápida do que os algoritmos que a gente viu anteriormente. Bom, agora que já vimos como funcionam os principais algoritmos de ordenação existentes, podemos passar para a parte da fixação do conhecimento através dos exercícios. Exercício 1. Faça um programa que receba 20 valores inteiros do usuário e depois mostre para ele um menu com as opções de ordená-los através de cada um dos tipos de ordenação que vimos, ou seja, troca, seleção, inserção e o Quicksort. Todos eles a gente viu o algoritmo, como é que funciona, então não é difícil. Então o que vai acontecer? O usuário vai ter que digitar 20 valores inteiros e depois ele vai se deparar com um menu onde ele vai ter pelo menos 4 opções: ordenação
dos valores que ele digitou por troca, ou ordenação por seleção, ou ordenação por inserção, ou ordenação através do Quicksort, de forma que qualquer uma das opções que ele escolher, o programa vai ter que mostrar os valores ordenados com o algoritmo que o usuário escolheu. Na questão 2, o que eu estou pedindo? Agora faça um programa semelhante ao da questão anterior, porém, esse terá que ordenar nomes. Não se esqueçam que para este programa as funções de manipulação de strings terão de ser utilizadas. Então, esse programa vai ser praticamente a mesma coisa do anterior, ou seja, o usuário vai ter que digitar 20 nomes e depois vai se deparar com o menu para ele escolher qual tipo de ordenação que ele quer utilizar para ordenar os nomes que ele digitou. Como a gente vai trabalhar com strings, então eu coloquei essa observação aí para a gente não esquecer de que a gente vai ter que utilizar as funções de manipulação de strings. Bom, mais uma vez a gente fica por aqui. Eu espero que tenham gostado da aula. Tá? Na aula que vem, vamos falar sobre algoritmos de pesquisa, também conhecidos como algoritmos de busca. Até lá!